Antes de Júlio César se tornar ditador, Roma não tinha imperadores, pois ainda era uma república. A República Romana, 509 a 27 a.C., era governada por um sistema político complexo com magistrados eleitos, senadores e assembleias populares. O poder era compartilhado e descentralizado, com o objetivo de evitar a concentração de autoridade em uma única pessoa. O sistema político antes de César. Cônsules. Os magistrados mais altos da República eram os cônsules, eleitos anualmente em pares. Eles lideravam o governo e comandavam os exércitos. Essa divisão de poder entre dois cônsules era projetada para evitar que alguém se tornasse muito poderoso. Senado. O Senado era composto por aristocratas e desempenhava um papel consultivo, mas altamente influente. Controlava as finanças, a política externa e aprovava decisões importantes. Tribunos da plebe. Representavam os plebeus e tinham o poder de vetar decisões do Senado e de outras magistraturas. Assembleias. Os cidadãos votavam em leis e elegiam magistrados em assembleias populares, como a Comitia Centuriata e a Comitia Tributa. O contexto antes de Júlio César. No século I a.C., a República estava em crise, com instabilidade política, desigualdade social e guerras civis frequentes. Essa situação criou as condições para a ascensão de figuras como César. Principais acontecimentos antes de César. Conflitos sociais. A desigualdade entre os patrícios, aristocratas e os plebeus, classes mais baixas, gerou tensões constantes. Reformas tentadas pelos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, no século II a.C. para redistribuir terras aos pobres acabaram em violência e suas mortes. Guerras e expansão. Roma enfrentava guerras externas e internas. Entre elas, a Guerra Social, 91-88 a.C., onde aliados italianos lutaram por cidadania romana. As conquistas trouxeram riquezas, mas também exacerbaram as desigualdades. Sula e a ditadura, 82-79 a.C. Lúcio Cornélio Sula, um general aristocrata, tomou o poder como ditador após uma guerra civil contra os populares liderados por Mário. Sula instituiu reformas para fortalecer o Senado, mas renunciou voluntariamente ao poder em 79 a.C., algo que César observaria com interesse. O primeiro triunvirato, 60 a.C. Décadas após Sula, Júlio César, Pompeu e Crasso formaram uma aliança política para concentrar poder e influenciar a República. Governantes e eventos recentes antes de César. Os últimos anos da República antes de César. Pompeu, 106 a 48 a.C. Pompeu era um general brilhante e um dos homens mais poderosos antes de César. Ele consolidou sua influência ao conquistar territórios no Oriente e esmagar a revolta de Espartaco junto com Crasso. Pompeu buscava estabilidade, mas se voltou contra César ao se aliar ao Senado. Crasso, 115 a 53 a.C. O homem mais rico de Roma, Crasso, financiou muitas campanhas políticas, incluindo as de César. Ele morreu em 53 a.C. na Batalha de Carras contra os partas, o que enfraqueceu o triunvirato. Senado oligárquico. O Senado era dominado pelos optimates, que defendiam os privilégios da elite tradicional e resistiam às reformas que César e outros populares tentavam implementar. Antes da ditadura de César. Quando César iniciou sua carreira política e militar, a República estava fragmentada. A Guerra Civil entre Pompeu e César, 49-45 a.C., marcou o fim do modelo republicano, pois César derrotou Pompeu e consolidou seu poder como ditador vitalício em 44 a.C., encerrando o sistema republicano de governo. César não destruiu um sistema funcional. Ele tomou o poder em um momento em que a República já estava desmoronando devido à corrupção, conflitos sociais e à incapacidade de governar um império em expansão. Júlio César é uma das figuras mais influentes e complexas da história. Embora nunca tenha sido tecnicamente um imperador, seu impacto foi tão grande que ele abriu o caminho para o Império Romano. Vamos explorar todos os detalhes sobre sua vida e morte. Infância e formação. Nascimento. Em 12 ou 13 de julho de 100 a.C., em Roma. Família. Pertencia a Gen Júlia, uma família patrícia, com alegação de descendência direta de Iulo, filho de Enéas e neto de Vênus, a deusa do amor.
Apesar da origem nobre, sua família era modesta em termos de riqueza. O pai, Gaio Júlio César, morreu quando ele tinha 16 anos, deixando-o como chefe da família. Durante sua juventude, Roma estava em caos político com conflitos entre facções populares e aristocratas, optimates. Primeiros passos. Em 84 a.C., casou-se com Cornélia, filha de Lucio Sina, um político popular. Isso o colocou em conflito com o ditador Sula, que ordenou que César se divorciasse. Ele recusou, fugiu e teve sua vida ameaçada. Foi anistiado graças à intervenção de amigos poderosos de sua família, mas decidiu se afastar de Roma. Durante esse período, serviu no exército e destacou-se como soldado. Carreira política. Retornou a Roma após a morte de Sula e iniciou uma carreira política brilhante. Era um exímio orador e advogava com habilidade, conquistando popularidade. Em 63 a.C., foi eleito Pontífice Máximo, o cargo religioso mais alto de Roma, aumentando sua influência. O primeiro triunvirato. Em 60 a.C., César formou uma aliança política informal conhecida como Primeiro Triunvirato, junto com Pompeu Magnus, um general poderoso. Crasso, o homem mais rico de Roma. Esse acordo garantiu a César apoio político e militar. Conquista da Gália. De 58 a.C. a 50 a.C., César liderou uma das mais impressionantes campanhas militares da história, a conquista da Gália. Expandiu as fronteiras de Roma até o Atlântico e o Reno. Suas batalhas o tornaram extremamente popular entre os soldados e o povo romano. Durante essa época, escreveu o famoso Comentário sobre a Guerra Gálica, que narrava suas campanhas. Sua ascensão militar causou temor entre os optimates, especialmente Pompeu, que se voltou contra ele. A Guerra Civil. Em 49 a.C., o Senado, sob influência de Pompeu, ordenou que César dissolvesse seu exército e voltasse a Roma como cidadão comum. César desobedeceu e cruzou o rio Rubicão com suas tropas, declarando guerra ao Senado. Disse a frase histórica, Alia acta est, a sorte está lançada. Após vencer Pompeu na Batalha de Farsalos, 48 a.C., tornou-se o governante supremo de Roma. Ditadura e reformas. César foi nomeado ditador várias vezes entre 49 e 44 a.C., até ser proclamado ditador perpétuo. Ele implementou muitas reformas. Calendário Juliano. Introduziu o calendário de 365 dias, com anos bissextos. Cidadania. Concedeu cidadania romana a mais pessoas. Senado. Aumentou o número de senadores para incluir representantes de províncias. Infraestrutura. Criou obras públicas e redistribuiu terras para veteranos. Poder absoluto. Acumulou poderes que alarmaram seus opositores. Assassinato nas Ides de Março. Muitos senadores temiam que César quisesse ser rei, algo proibido em Roma. No dia 15 de março de 44 a.C., Ides de Março, durante uma reunião no Senado, foi atacado por um grupo de conspiradores liderados por Brutus e Cássio. César foi esfaqueado 23 vezes, e segundo a tradição, suas últimas palavras foram, Et tu, Brute. Até tu, Brutus. Embora isso seja provavelmente uma invenção posterior. Consequências de sua morte. A morte de César não restaurou a República. Seu assassinato levou a uma guerra civil entre seus aliados, Marco Antônio e Otaviano, contra os conspiradores. Otaviano, futuro César Augusto, acabou vencendo, tornando-se o primeiro imperador de Roma em 27 a.C. Legado. Nome. O título César se tornou sinônimo de imperador, Kaiser na Alemanha e Tsar na Rússia. Reformas. Suas políticas moldaram Roma e foram o alicerce para o império. Cultura. É uma figura central em peças de teatro, como Júlio César de Shakespeare, e inspira líderes e estrategistas até hoje. Júlio César foi uma figura contraditória, um herói visionário para uns, mas um tirano ambicioso para outros. Sua vida é um dos maiores exemplos da tensão entre democracia e autocracia na história. Muito obrigado por apreciar nosso trabalho. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o like, isso é muito importante para nós.